Sem mais delongas, quais são as classes de fundos imobiliários que a gente evita comprar aqui nesse pitch? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então bora pro conteúdo. Se você quer ter acesso a conteúdos diários, informações diárias sobre investimentos no mercado financeiro, me siga nas redes sociais, lá no Instagram, gui.cadonhoto, ou se inscreva nesse canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vai divulgando por aqui. Vamos lá, a gente concorda, em gênero, número e grau, que investir no mercado imobiliário brasileiro é muito mais atrativo através de fundos imobiliários, os famosos FIIs, do que você investir diretamente em imóveis, beleza? Mas existem uma série aqui, na verdade, algumas classes, ou características de alguns fundos imobiliários que nós preferimos ficar de fora. Por quê? Com algumas vantagens que o mercado de fundos imobiliários apresenta, com relação ao investimento direto em imóveis, elas são perdidas, ou porque determinado segmento apresenta uma desaceleração estrutural, ou seja, uma tendência natural do mercado, da economia brasileira, tá? E a gente vai falar sobre os mais importantes e os mais relevantes hoje. E talvez você tenha algum desses fundos imobiliários na carteira, e aí eu já te digo, é melhor você pelo menos reduzir sua exposição nesses ativos. Então vamos começar pelo fundo imobiliário, que é o famoso monoativo. Um fundo imobiliário monoativo é um fundo imobiliário que detém um único imóvel. Poxa, qual que é uma das vantagens de se investir em fundos imobiliários? É que você tem a famosa diversificação. Ou seja, o seu dinheiro, por menor que ele seja, ele vai estar exposto a diferentes ativos e eles podem ter localizações diferentes. Ou seja, por mais que um ativo aqui esteja vago, uma boa parte, na verdade a maior parte do seu portfólio, do seu fundo imobiliário e indiretamente dos seus imóveis, te gerando renda, enquanto um único imóvel está vago e não está te gerando renda. Uma das grandes vantagens de se investir em fundos imobiliários é essa diversificação que você alcança mesmo com pouco dinheiro. Para você ter uma diversificação investindo diretamente em imóveis, você não precisa de apenas alguns reais, centenas de reais. Você precisa de centenas de milhares e até milhões de reais para você ter diferentes imóveis, diferentes apartamentos, diferentes lojas alugadas para locatários diferentes. Então, um tipo de fundo imobiliário que a gente evita são os fundos imobiliários monoativos. Por quê? Quando eles estão locados, quando esse ativo aqui, que eu quis desenhar um predinho, ele está alocado para uma empresa, poxa, é tudo uma maravilha, Por quê? Pô, Gui, aí eu tenho uma vacância de 0%. O que é uma vacância de 0%? 0% da minha área disponível para locação está vaga. Então, todo o potencial de retorno que esse imóvel ele tem, ele está me gerando de renda. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando isso passa a ser mentira, ou seja, quando esse contrato de locação ele se encerra e não tem a prorrogação, ou ele é interrompido, ou ele é quebrado por determinado fator, a sua taxa de vacância sai de 0% e vai para 100%. Isso em questão de um dia para o outro. Então você ter um ativo em carteira que pode oscilar de maneira muito relevante a sua taxa de vacância, a sua capacidade de gerar renda, é muito perigoso. Então a gente não gosta de investir em fundo imobiliário que é monoativo. E tem um detalhe ainda que torna isso daqui muito pior, Algumas pessoas falam o seguinte: poxa, Gui, verdade, eu vou parar de receber renda, Mas pensa só, um imóvel, ele traz despesas, mesmo que ele esteja vazio. Então tem que pagar IPTU, tem que pagar manutenção, tem que pagar segurança, tem que pagar condomínio, tá certo? E quem que vai arcar com esses custos quando o imóvel estiver vazio, vago? O fundo imobiliário. Então você vai verificar ali cada vez mais a cota patrimonial desse fundo indo se reduzindo. Ele precisa tirar dinheiro do caixa para pagar essas despesas que ocorrem mensalmente, beleza? Bom, a gente falou dos fundos imobiliários monoativo, mas tem uma classe, aqui é um segmento mesmo de fundos imobiliários, que a gente acha extremamente desafiador e que nós não gostamos de ter na carteira. Qual classe de ativos estamos falando? De fundos imobiliários, os fundos imobiliários de agência bancária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está assistindo isso aí, eu quero que você responda aqui nos comentários. Há quanto tempo você não visita uma agência bancária? Você não vai presencialmente a uma agência bancária? 1 mês? 3 meses? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Nem lembra? A maioria das pessoas não lembra. Eu, por exemplo, tenho convicção que eu não fui nenhuma vez ao longo de 2023 em uma agência bancária. O que acontece? Existem fundos imobiliários que têm única e exclusivamente em seu portfólio várias agências bancárias, tá? Você vai falar, pô, Gui, ele não é um monoativo, certo?
Não, ele não é um monoativo. O que acontece? Acontece que a demanda dos bancos, instituições financeiras, por agências bancárias está estruturalmente se reduzindo. O que é estruturalmente? Estruturalmente significa que as agências bancárias estão sendo cada vez menos demandadas. Ou seja, vários desses bancos que alugaram essas agências bancárias e que pagam o aluguel para esses fundos imobiliários mensalmente, talvez vão encerrar esse contrato. Por quê? Cada vez mais as pessoas demandam menos serviços diretamente na agência bancária. Conseguem fazer tudo isso através do seu aplicativo. Então isso reduz a demanda por agências bancárias, isso faz com que as agências bancárias estejam cada vez mais em perigo. Você vai falar o seguinte, mas essas agências bancárias, né, que esses fundos imobiliários têm, elas são aquelas boas agências bancárias, né? Elas estão em boas localizações, elas são normalmente agências que estão ali em lugares super movimentados. Então, pô, mesmo que o banco ele saia desse imóvel, você não concorda comigo que tem demanda por aquele imóvel? Olha, até tem demanda por aquele imóvel, mas para esse imóvel, por exemplo, passar de uma agência bancária, que normalmente ela não está lá muito bem cuidada, para, por exemplo, uma academia, uma rede de farmácias, o que isso vai demandar? Um alto valor investido. E uma boa parte desse custo, ao menos uma parte desse custo, também vai ficar com o fundo imobiliário. Além disso, se o banco interrompe o contrato de locação de várias agências ao mesmo tempo, o fundo imobiliário vai ter um trabalho difícil de fazer a locação dessas várias agências uma por uma. Enquanto com um contrato com um banco, você aluga várias agências de uma única vez, quando esses imóveis passam a ser observados como unidades diferentes, isso dificulta um pouco mais o trabalho do fundo imobiliário, que vai ter que negociar cada uma das agências com empresas diferentes. A não ser, obviamente, que ele alugue para uma academia, para uma rede de farmácias e tudo mais, mas, de novo, isso vai demandar uma quantia relevante de dinheiro, em parte de reforma e tudo mais. Beleza? Esse terceiro aqui é polêmico. Qual que é? O FIAGRO. Olha só, Gui, caraca, você tá falando que FIAGRO você não gosta de investir? Pelo menos não agora. Por quê? Porque é uma classe de investimentos nova e que ainda vai amadurecer ao longo do tempo. Vai enfrentar problemas que hoje gestores ainda não têm nem o conhecimento sobre o problema que eles vão enfrentar. Então, quando a gente fala de um FIAGRO, a gente não tá falando única e exclusivamente de terras, né? Então, poxa, Gui, eu coloquei meu dinheiro em um fundo imobiliário que adquiriu uma terra e aí parte da renda que vem daquela terra vem para o fundo imobiliário, cai aqui e é distribuído como dividendo para mim que estou aqui. Não. O que funciona? Como é que funciona? A maioria dos fundos imobiliários, você coloca o seu dinheiro lá, ele adquire CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e vai te pagando o rendimento desses ativos. Perfeito? Então, no fim das contas, você está investindo em ativos de renda fixa. Ligados ao agronegócio? Sim, porém, ativos de renda fixa. E por que eu estou frisando essa parte? Porque muitas pessoas olham FIAGRO como se fosse a oitava maravilha do mundo dos investimentos. E agora é a hora de eu entrar em FIAGRO, senão eu vou perder o bonde dos FIAGROs, eles vão se valorizar muito antes de eu entrar. Esquece. Ativo de renda fixa não possui essa assimetria ou essa capacidade de valorização exuberante em um curto espaço de tempo, como, por exemplo, você tem em ações, em ativos de renda variável, em criptoativos, tá? Então, muitas pessoas olham como FIAGRO como se fosse a oportunidade da década delas terem uma valorização extremamente relevante e mudarem de patamar financeiramente. Não esqueça que, indiretamente, você está investindo em ativos de renda fixa. Então, não se preocupe em não entrar no início de uma nova classe de ativos da renda fixa. Por quê? Porque ele não vai apresentar uma valorização exuberante. Não é a oportunidade da sua vida de você aumentar o seu patrimônio. Pode vir a ser um bom investimento? Pode. Mas por que a gente prefere ficar de fora nesse momento? Para o mercado amadurecer. O FIAGRO mais antigo não tem 2 anos de existência. Parte importante do trabalho de analista é fazer uma análise histórica. Com 2 anos, você não faz uma análise. Como diria Ricardo Figueiredo, nosso analista de fundos imobiliários na Speech, o meu trabalho é analisar e não achar. Eu sou um analista e não um achista. Por isso, eu prefiro esperar o mercado de FIAGRO se amadurecer, enfrentar alguns problemas natural de qualquer nova classe de ativos e depois sim analisar os melhores FIAGROs para a gente entrar investindo naqueles que se destacaram em termos de gestão de risco, de seleção de ativos e tudo mais. Ah, Gui, mas aí eu vou perder a oportunidade da vida de ver meu patrimônio se valorizar de maneira relevante? Não, isso não vai acontecer.
Por quê? Porque dentro dos FIAGROS você tem CRAs, e CRAs não são oportunidades da vida, não são ativos de renda variável, não são ativos que vão se valorizar 50, 100, 200% nos próximos 2, 3 anos, tá? Então calma, deixe esse mercado amadurecer, não é uma oportunidade da vida, beleza? Tô falando que a classe desse ativo é ruim? Não, tô falando que é nova, e como não tem uma simetria muito positiva, nossa, se eu ficar de fora eu vou perder uma grande valorização, não faz sentido você entrar agora. Deixe esse mercado se amadurecer um pouco mais. Você pode discordar de mim, pode colocar aqui, obviamente, a sua opinião, não tem problema. Essa é a nossa, tá certo? E nós acompanhamos o mercado financeiro, eu pelo menos há mais de 10 anos, Ricardo Figueiredo há 20 anos, fazendo gestão de fundos imobiliários, gestão de imóveis, e essa é a opinião, tanto minha quanto dele. E por último, mas não menos importante, os fundos imobiliários, esses daqui são muito ruins. Cetipados, cara, isso daqui, muitas corretoras vendem fundos imobiliários cetipados como se fossem a nona maravilha do mundo, né? Porque a oitava a gente já falou lá em cima. O que são fundos imobiliários cetipados? São fundos imobiliários que não têm as suas cotas negociadas em bolsa. Poxa, Gui, como é que eu compro o fundo imobiliário cetipado então? Você tem que entrar em contato com o seu assessor ou com a sua assessora de investimentos e falar, olha, eu quero investir em um fundo imobiliário cetipado, eu quero comprar uma cota dele. Ele vai te mostrar o valor da cota? Vai. Qual que é o problema? Você não sabe se esse é o valor justo da cota. Não tem uma bolsa, não tem negociação aberta, tá certo? Então ele pode pegar lá o valor justo da cota, que tá R$100, preço no mercado secundário, e te vender a 102, 2% de ágio. E você nem sabe qual que é o valor justo da cota. Aí você vai lá e compra, tá certo? O valor do seu fundo imobiliário não vai oscilar. Aí ele te vende isso, a sua corretora vai te vender isso como se fosse uma grande vantagem. Olha só, fundo imobiliário cetipado não tem volatilidade. Claro que tem volatilidade. A única coisa que muda é que você não sabe qual que é o valor justo do seu ativo, do seu fundo imobiliário cetipado. Mas o valor justo da sua cota pode estar fazendo isso daqui, ó. E você não sabe. Você tá olhando isso daqui, ó, como se ele estivesse se valorizando de maneira linear. Chega aqui e você fala, eu quero resgatar meu fundo imobiliário. Quanto que você acha que tá valendo? Aqui. Quanto que ele tá valendo? Aqui. Você tá perdendo dinheiro. Além de tudo, tem a possibilidade, a chance muito grande, de que a sua corretora, seu assessor, sua assessora, recompre esse ativo por um valor abaixo do justo. Pô, Gui, isso não vai acontecer. Meu assessor, minha assessora, eles são muito honestos comigo. Tudo bem, né? Não tô falando que isso vai acontecer em todos os casos, mas isso pode acontecer. Para você fazer bons investimentos, você tem que reduzir ao máximo essa possibilidade. Por que eu vou investir em fundo imobiliário que eu não tenho visão de qual que é o valor justo, que eu não tenho liquidez elevada da minha cota e eu não sei qual que é o valor justo da minha grana, do meu patrimônio? Qual a vantagem nisso? Ai, Gui, não tem marcação a mercado. Ele não oscila. Oscila é que você não vê, não sabe qual que é o valor justo. É diferente. E detalhe, tem tanto fundo imobiliário bom negociado na bolsa, tanto, que eu duvido que qualquer fundo imobiliário cetipado seja melhor que os fundos imobiliários que têm sua cota negociada na bolsa. Não tem motivo, razão, explicação para ter um fundo imobiliário cetipado. Gestores vão falar, tem sim, Guilherme, claro que tem. Por quê? Porque as pessoas físicas ficam muito assustadas com a oscilação do patrimônio, né? E quando você tem um fundo imobiliário cetipado, isso dá mais espaço para que a gestora assuma mais risco, né? E faça melhor uma gestão, controle melhor o seu passivo. Eu não acho que isso é uma bela vantagem, tá? Até porque fundo imobiliário tem a volatilidade de 1/3 das ações e detalhe, quando você resgata dinheiro de um fundo imobiliário negociado em bolsa, o dinheiro não sai do fundo. O patrimônio do fundo imobiliário continua exatamente o mesmo. O que vai acontecer é que a cota que estava na sua conta, na sua corretora, vai para uma outra pessoa física. Não tem movimentação patrimonial dentro do fundo imobiliário. Não vejo isso como uma grande vantagem nem para o gestor, para a gestora. Bom, é isso. Me diga aí se faltou alguma classe de ativo de fundo imobiliário que você não gosta e, obviamente, se você concorda comigo, né? Eu sempre falo para as pessoas, pessoal, várias pessoas chegaram e vão continuar chegando no sucesso financeiro, na independência financeira, adotando diferentes estratégias de investimento, diferentes fundamentos para montar a sua carteira de investimentos. Não tem uma única, então é importante deixar isso claro também. Quero que você, se concorde, deixe aqui, concorda, e se você não concorda, deixe porque fique muito claro os motivos. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.